Olá, voltamos para o crime continuado. Falávamos no bloco passado dos requisitos do crime continuado, né? Pluralidade de condutas, primeiro requisito. Segundo requisito, pluralidade de crimes da mesma espécie, já sabemos o que é isso. Depois, entramos na chamada conexão, aquelas condições de tempo, local, maneira de execução e outras semelhantes. Falamos da conexão temporal. Entre um crime parcelar e outro, não pode haver intervalo superior a 30 dias. Perfeito? Vamos lá? Vamos continuar falando dessa conexão. E, em segundo lugar, vem a chamada conexão espacial. Em segundo lugar, agora, a chamada conexão espacial. Volta para mim no Código Penal, vamos dar uma olhada lá no artigo 71 do Código Penal. O que é essa conexão espacial? Está aqui, ó. São as condições de lugar. São as chamadas condições de lugar. Conexão espacial. O que significa isso? O Código Penal também não define. O Código Penal não define o que se entende por conexão espacial. O que diz a doutrina e o que diz a jurisprudência? Escreva. Por essa conexão espacial, nós devemos entender o quê? Que os crimes devem ser todos praticados na mesma cidade. Os crimes devem ser todos praticados na mesma cidade. Ou, no máximo, em cidades contíguas. Tá aí. Os crimes devem todos ser praticados na mesma cidade. Todos em São Paulo, todos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, enfim. Os crimes devem ser todos praticados na mesma cidade. Ou, no máximo, em cidades contíguas. O que são cidades contíguas, hein? Cidades contíguas, escreva, são aquelas próximas entre si. São aquelas próximas entre si. Rio de Janeiro e Niterói. Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo. São Paulo e São Bernardo do Campo. Ribeirão Preto e Cravinhos, enfim. Dá para enumerar inúmeras aqui, né? Dá para elencar inúmeras cidades contíguas pelo Brasil afora. Então, os crimes devem ser todos praticados na mesma cidade ou, no máximo, em cidades contíguas, em cidades próximas entre si. Cuidado com um ponto. Aqui, escreva, nós devemos considerar a distância física entre os locais dos crimes. A distância física, eles estão no território da mesma cidade ou eles estão em cidades próximas entre si, em cidades contíguas. Isso andou caindo em concursos. Devemos considerar a distância física entre as cidades. Vem comigo. Pouco importa o tempo de locomoção. O tempo para a locomoção entre um ponto e outro da cidade. Como isso caiu em provas já. Imagine São Paulo, num dia de chuva, de enchente, greve de metrô, greve de ônibus, o caos no trânsito. O sujeito, para atravessar de carro da zona norte à zona sul de São Paulo, pode gastar horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, eu já gastei, para atravessar São Paulo de um ponto ao outro num dia de caos no trânsito. O concurso perguntou, olha, o camarada pratica um furto na zona norte de São Paulo, 8 horas depois de deslocamento no carro, ele pratica um furto na zona sul. Tem crime continuado? Pode ter. Sim, tem crime continuado. Segunda pergunta.
O camarada pratica um furto em São Paulo. Pega um avião. 40 minutos depois ele está no Rio de Janeiro. Imagina? Ele pratica um furto no aeroporto de São Paulo, numa loja do aeroporto de São Paulo. 40 minutos depois ele está no aeroporto no Rio de Janeiro. E lá ele pratica um outro furto. Tem crime continuado? Não. Não. Pouco importa o tempo de deslocamento entre os locais. O que vale é a distância física. É o espaço territorial da mesma cidade ou, no máximo, de cidades contíguas. Tudo bem? Falamos, então, da conexão temporal e da conexão espacial. Condições de tempo e condições de local. Vamos falar agora da chamada conexão modal. Conexão modal diz respeito ao modo de execução. A conexão modal diz respeito ao chamado modo de execução. Escreva. Os crimes devem apresentar um modo de execução semelhante, não necessariamente idêntico, mas semelhante. Então, os diversos crimes devem apresentar um modo de execução semelhante. Exemplo. Toda sexta-feira, a empregada doméstica, que trabalha na casa de uma velhinha, viúva, sozinha, aquela velhinha deixa sempre um dinheirinho guardado na gaveta. Tem umas velhinhas assim que são bem metódicas, né? Ela tem R$1.000 para despesas, para emergências. R$1.000 que ficam ali naquela gaveta, embaixo das calcinhas dela, da cirolona, do sutiã. Fica ali, guardado, para usar em alguma emergência. Toda sexta-feira, a empregada pega R$100. A velhinha não percebe. Todo domingo a velhinha vai lá, confere quanto tem, ela já está meio fraquinha da memória, repõe, ela deixa 20 notas de 50, deixa R$1.000 sempre ali. Então ela gasta um pouquinho durante a semana, no domingo ela repõe. Toda sexta-feira, antes de ir embora, a empregada pega R$100 ali. Agora imagina que um dia aquela gaveta está trancada. A velhinha trancou. Toda sexta-feira a empregada abre, pega R$100 e vai embora. Tem crime continuado. Agora, em uma sexta-feira específica, a velhinha trancou aquilo. Sabe-se lá por quê? Trancou aquela gaveta. E a empregada destrói o armário, arrebenta aquele armário para abrir a gaveta e pegar o dinheiro. Aí não tem crime continuado. Deve existir um modo de execução semelhante entre os delitos parcelares. Tá bem? Tá legal? Agora, volta no Código Penal para mim, por favor. O Código Penal fala, em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Muito cuidado aqui. Nesse ponto, é muito comum ver todo mundo passando batido. Você não. Então, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Anota aí. Anote aí. Nessa expressão outras semelhantes, o Código Penal permite ao juiz a exigência de outras condições. Percebeu? O juiz, no caso concreto, pode exigir outras condições. Ele não precisa ficar restrito às condições de tempo, às condições de lugar, às condições de maneira de execução. Não. O Código Penal autoriza o magistrado
a exigir outras condições semelhantes no caso concreto. Certo? Vamos voltar para as anotações? E aqui eu peço o teu cuidado, principalmente se você vai para concurso do Ministério Público, se você vai para concurso do MP. Nessas outras semelhantes, o MP gosta de exigir a chamada conexão ocasional. Nessas outras semelhantes, o MP gosta de exigir a chamada conexão ocasional. E o que é essa conexão ocasional? Escreva. O crime posterior foi praticado em razão da facilidade da ocasião proporcionada pelo crime anterior. Tudo bem? Isso é o que se entende por conexão ocasional. O crime posterior foi praticado em razão da facilidade da situação da ocasião proporcionada pelo crime anterior. Bom, a empregada foi lá na sexta-feira, abriu a gaveta, pegou o dinheiro, não deu nada. Não deu nada. Na segunda-feira, a gaveta estava lá cheia de dinheiro de novo, a velhinha sorrindo, tratando ela bem, nem desconfiou. Aquilo foi uma ocasião, uma facilidade proporcionada pelo crime anterior. Essa é a chamada conexão ocasional. Deixa eu te dar uma dica aqui, uma pista, para você que vai para concurso do MP, da polícia, da magistratura, se o examinador tem um perfil mais rigoroso. Sempre que a gente vai fazer uma prova, é bom conhecer a banca, estudar ali o perfil de cada examinador, né? Quando não são as instituições que fazem as provas, como CESP, ESAF, FCC, VUNESP, enfim. Muitos concursos têm ainda a banca própria fazendo as provas. Em concursos do MP e da polícia, e na magistratura, quando o examinador é mais rigoroso, quando aquele desembargador é mais rigoroso, é o seguinte: quanto mais requisitos nós exigimos para caracterizar o crime continuado, você concorda? Que mais difícil fica reconhecê-lo. É isso. Quanto mais exigências eu faço, quanto mais requisitos eu coloco, mais difícil é a configuração do crime continuado. Tudo na vida é assim. Eu tenho um só requisito? Fica fácil. Olha, para você entrar naquela festa é só usar sapato. Bom, eu vou de sapato. Acabou. Não, tem que usar sapato, calça social, camisa, gravata borboleta, gel no cabelo, são mais requisitos. Vai ficando mais difícil. Então, a tendência dos concursos mais rigorosos é, dentro dessa fórmula, outras condições semelhantes, exigir mais requisitos, porque torna mais difícil o reconhecimento do crime continuado. Perceba, crime continuado é um instituto tipicamente de defesa. É uma tese de defesa. Eu, em muitos anos no Ministério Público, eu só consegui enxergar, e não é porque eu forço a barra, não. Eu gosto sempre de tentar ser justo, de achar ali o que é correto. Eu consegui enxergar, assim, com nitidez, o crime continuado só uma vez. Só uma vez. Crime continuado é tese de defesa. Na dúvida, eu taco o concurso material. Até porque eu, no Ministério Público, eu estou na acusação. Na dúvida, eu tenho que ter uma posição mais rigorosa. Senão a balança não funciona. A defesa já está do outro lado. Se eu vou para o outro lado também, para quê, né? Aquela balança da justiça fica capenga. Não dá. Então, eu, em anos e anos de MP, só consegui ver uma vez o crime continuado com perfeição. Porque é difícil. A gente vai lá pegando todos os requisitos à risca, é difícil. É tese de defesa. A lógica da vida é o concurso material. Eu pratiquei 3 crimes, eu respondo por 3 crimes, vou ter 3 penas somadas. Crime continuado é uma tese defensiva, é uma ficção jurídica. Tá legal? Então, os concursos mais exigentes têm essa tendência, têm essa postura de colocar mais requisitos para dificultar o crime continuado. E aqui, vamos entrar numa discussão altamente interessante.
nós vimos os requisitos do crime continuado, né? Pluralidade de conduta, pluralidade de crimes da mesma espécie e a chamada conexão. Conexão temporal, espacial, modal e as outras semelhantes. Dentro das outras semelhantes, nós falamos da chamada conexão ocasional. Falamos da chamada conexão ocasional. Vem comigo aqui. O ponto que vem agora, será que o crime continuado, além de todos os requisitos, anota isso, além dos requisitos do artigo 71 do Código Penal, também exige um outro requisito, a chamada unidade de desígnio? Coloca na tela para mim, por favor. Será que o crime continuado, além de todos aqueles requisitos do artigo 71 do Código Penal, também exige mais algum outro? Também reclama a chamada unidade de desígnio? E agora, hein? E agora? Aqui existem duas teorias. Duas teorias sobre o assunto. Primeira teoria é a chamada teoria objetiva pura. Ou puramente objetiva. Primeira teoria sobre essa unidade de desígnio. Teoria objetiva pura ou teoria puramente objetiva. Teoria objetiva pura e teoria puramente objetiva, ou puramente objetiva. Escreva. Para essa teoria objetiva pura ou puramente objetiva, o crime continuado se contenta com a presença dos requisitos objetivos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal. Anota, para essa teoria puramente objetiva, o crime continuado se satisfaz, se contenta com a presença dos requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal. Bastam aqueles requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal. Acabou. São todos requisitos de natureza objetiva. Para ali. Para ali. Tudo bem? Essa teoria foi adotada, anote aí, pelo item 59 da exposição de motivos da parte geral do Código Penal. Item 59 da exposição de motivos da parte geral do Código Penal. Ô Kleber, peraí. Se essa teoria foi adotada pela exposição de motivos da parte geral do Código Penal, é essa teoria que eu vou adotar. Não, calma. Lembra de uma coisa, exposição de motivos não é lei. A exposição de motivos não faz parte do Código Penal. Não faz parte. A exposição de motivos integra o Código Penal? Não. Não. Sabe quando você pega um livro, daqui a pouco, você vai querer escrever um livro, passar no concurso, escrever um livro, talvez, você chama lá alguém para prefaciar teu livro, para fazer a apresentação, o prefácio do teu livro. Aquele prefácio não faz parte do livro. Ele não é a ideia e o pensamento do autor. Aquilo é um terceiro que vem fazer uma apresentação. É isso. A exposição de motivos do Código Penal não faz parte do Código Penal. É uma comissão de juristas que ajudaram na elaboração do Código Penal, tecendo ali as considerações deles.
É isso. Lembra, isso sempre cai em prova. A exposição de motivos do Código Penal é interpretação doutrinária. Vale como doutrina. Não é interpretação autêntica. Não é interpretação legislativa. Não tem força de lei. A exposição de motivos, eu repito, funciona como uma interpretação doutrinária, científica do Código Penal. Jamais como uma interpretação autêntica, legislativa. Não é lei, não faz parte do Código Penal. Tá bom? A exposição de motivos não tem força normativa. Agora, essa teoria objetiva pura ou puramente objetiva, se você vai para a Defensoria Pública, ela é excelente. Ela é excelente para quem vai para a Defensoria Pública. A partir do momento em que ela abre mão de um requisito, ela não exige a unidade de desígnio. Unidade de desígnio significa um só dolo, um único dolo. A partir do momento em que ela não exige um único requisito, esse requisito facilita para o réu. Tá bom? Segunda teoria. É a chamada teoria objetivo-subjetiva. Segunda teoria é a chamada teoria objetivo-subjetiva. Deixa eu te explicar. Por que esse nome, objetivo-subjetiva? Escreva. Para essa teoria, além dos requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal, além dos requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal, também se reclama um requisito subjetivo, que é a unidade de desígnio. Além dos requisitos objetivos elencados no artigo 71 do Código Penal, também se exige um requisito subjetivo, que é a unidade de desígnio. A unidade de desígnio. Tudo bem? Unidade de desígnio é um só dolo. Em outras palavras, desde o começo, o agente já tinha planejado, já estava na sua cabeça a prática de todo o crime, dividido em várias parcelas. Exemplo, naquele exemplo da empregada doméstica, que subtrai dinheiro da velhinha, da patroa dela, ela já queria pegar R$1.000 desde o começo. Mas ela pegar R$1.000 de uma vez ia chamar muita atenção. Então ela preferiu pegar R$1.000 divididos em 10 vezes. Pega R$100 uma semana, 100 na outra, 100 na outra. Depois de 10 semanas ela tem os R$1.000 no bolso. E não chamou tanta atenção. Essa é a unidade de desígnio. Certo? Desde toda aquela série continuada era, desde o princípio, o objetivo do agente. Ele não mudou de ideia no meio do caminho. Ele tinha aquele plano previamente definido na sua mente. Tá bem? Vamos escrever o seguinte. Essa teoria objetivo-subjetiva é a teoria amplamente dominante, tanto no STF, como também no STJ. Certo? Essa teoria objetivo-subjetiva é a teoria amplamente dominante no STF,
e no STJ. Sabe por quê? Sabe por que que o STF e o STJ adotam essa teoria objetivo-subjetiva? Para diferenciar o crime continuado da chamada habitualidade criminosa. Tá aí. O STF e o STJ adotam essa teoria objetivo-subjetiva para diferenciar o crime continuado da habitualidade criminosa. Da habitualidade criminosa. Vamos entender isso aí? O que é essa jogada? Crime continuado é um favor legal. É um baita de um favor, né? Que o legislador faz ao agente. Porra, o camarada praticou 10 crimes, vamos fazer de conta que é um só e aplicar só uma pena. Isso é uma mordomia. Mas é um favor legal, diz o Supremo, diz o STJ, que só deve beneficiar quem realmente o merece. Isso é o crime continuado. Agora, o que é habitualidade criminosa? Habitualidade criminosa é fazer da prática de crimes, um meio de vida. Habitualidade criminosa, portanto, eu repito, é fazer da prática de crimes um meio de vida. Eu te dou um exemplo. O camarada todo dia trabalha cedo, pega ônibus, toma chuva, passa um aperto danado, volta à noite para casa para ganhar um salário mínimo. Um dia ele resolve praticar um latrocínio. Ele cai na besteira de praticar um latrocínio. E ele levanta 30 mil reais em uma noite. Ele pega lá um playboy no semáforo, mata o cara, rouba o carro, relógio, carteira, celular, telefone, tudo, computador, vende tudo por 30 mil reais. Ele para e pensa, eu vou trabalhar todo dia, de manhã até de noite, passar um monte de sacrifício para ganhar um salário mínimo por mês? Não, eu vou praticar um latrocínio por mês, um só. Ele fica anos e anos praticando latrocínios. Esse é um criminoso habitual. Ele faz da prática de crimes o seu meio de vida. Se nós não exigirmos a unidade de desígnio, ele vai ser beneficiado pelo crime continuado. Será que é para isso que serve o crime continuado? Vamos fazer de conta, o camarada praticou 50 latrocínios, vamos fazer de conta que é um só? E aplicar só uma pena para ele? Será que serve para isso o crime continuado? Claro que não. É um favor legal que deve ser utilizado com extrema moderação. É o que diz o Supremo e também o STJ. Nós não podemos, se nós ficarmos só nos requisitos objetivos, nós vamos dar o mesmo tratamento para o crime continuado e para a habitualidade criminosa, o que não se admite. Tá bem? Vamos encerrar por aqui. No próximo bloco, a gente fecha o crime continuado, a gente encerra essa matéria. Obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até lá.